1 Samuel, capítulo 17. Guerra entre israelitas e os filisteus. Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha, e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos, e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, e Israel estava de pé no monte no outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias, de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro. E um que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós, e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos, e nos servireis. E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado, e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Ora, Saul e eles, e todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã, e deixou as ovelhas com um guardador, e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha. Pois Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército, e veio e saudou os seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele, e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: O que será feito ao homem que matar este filisteu, e remover a vergonha de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso, para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: Assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: O que fiz eu agora? Não há uma causa? E ele se virou dele para outro, e falou da mesma forma,
E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles as relataram diante de Saul, e ele o mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem, e ele, um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca. E quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi: o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura, e colocou um capacete de bronze sobre sua cabeça. Também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura, e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem, ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão, para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu, e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele te entregará nas nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na sua bolsa, e dali tomou uma pedra, e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa, e ele caiu com sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá levantaram e gritaram, e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e aos portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus, e espoliaram suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura em sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, este jovem é filho de quem? E Abner disse: como vive a tua alma, ó rei, não sei dizer. E o rei disse: investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e o trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu em sua mão. E Saul lhe disse: de quem tu és filho, jovem homem? E Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18.
amizade de Jonatas para com Davi. E sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia e não mais quis deixá-lo ir para a casa do seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amava como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si e a deu a Davi, e também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse, e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. E sucedeu que quando eles vinham, quando Davi retornou do combate ao filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, para encontrarem o rei Saul com tamboretes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas às outras enquanto tocavam, e diziam: Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram, e ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares, e a mim elas atribuíram somente milhares, e o que mais pode ele ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso, Saul o removeu de si, e fê-lo capitão sobre 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos, e o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. E Saul disse a Davi: Contempla a minha filha mais velha, Merabe. Ela te darei por esposa. Somente sejas tu valente para mim, e luta as batalhas do Senhor. Pois Saul disse: Que a minha mão não esteja sobre ele, mas que esteja sobre ele a mão dos filisteus. E Davi disse a Saul: Quem sou eu? E o que é a minha vida, ou a família do meu pai em Israel, para que eu venha a ser genro do rei? Porém sucedeu que nos dias em que Merabe, a filha de Saul, deveria ter sido entregue a Davi, ela foi dada a Adriel, o meolatita, por esposa. E Mical, a filha de Saul, amava Davi, e contaram a Saul, e aquilo lhe agradou. E Saul disse: Dá-la-ei a ele, para que ela lhe possa ser por laço, e para que a mão dos filisteus possa estar contra ele. Por isso, Saul disse a Davi: Tu serás neste dia meu genro, com uma das duas. E Saul ordenou aos seus servos, dizendo: Conversai com Davi secretamente e dizei: Eis que o rei se agrada de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, portanto, sê tu genro do rei. E os servos de Saul falaram aquelas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: Parece-vos coisa pouca ser genro do rei, ao veres que sou um homem pobre e pouco estimado? E os servos de Saul lhe disseram, dizendo: Desse modo falou Davi. E Saul disse: Assim direis a Davi: O rei não deseja qualquer dote, mas 100 de prepúcios dos filisteus, para ser vingado dos inimigos do rei. Saul, porém, pensou em fazer Davi cair pelas mãos dos filisteus. E quando os seus servos contaram a Davi estas palavras, agradou muito a Davi ser genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Porquanto Davi se levantou e foi, ele e os seus homens, e matou 200 de homens dos filisteus. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou na totalidade ao rei, para que ele pudesse ser o genro do rei. E Saul lhe entregou Mical, a sua filha, por esposa. E Saul viu e soube que o Senhor estava com Davi, e que Mical, a filha de Saul, o amava.
Então Saul ficou ainda mais temeroso de Davi, e Saul se tornou inimigo de Davi continuamente. Então os príncipes dos filisteus avançaram, e sucedia que, depois que avançaram, Davi se portava de forma mais sábia que todos os servos de Saul, de forma que o seu nome foi muito considerado. Capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme de seu pai tem de Davi. E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Porém, Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi. E Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, o meu pai procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer e permanece em um lugar secreto e te esconde. E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo onde estiveres, e eu conversarei com meu pai sobre ti, e o que ouvir, isto te contarei. E Jonatas falou bem de Davi para Saul, o seu pai, e lhe disse: que o rei não peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque suas obras têm sido muito boas para contigo. Pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação para todo Israel. Tu o viste e te alegraste. Por que então pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo? E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas, e Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença, como em tempos passados. E houve guerra novamente, e Davi saiu, e lutou contra os filisteus, e os matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. E o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu e escapou naquela noite. Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela, e ele saiu, e fugiu, e escapou. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama, e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio, e a cobriu com um tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanharem Davi, ela disse: ele está enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-no até mim no leito, para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra como apoio. E Saul disse a Mical: por que me enganaste assim e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, por que deveria eu te matar? Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. E informaram Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, Ramá. Então Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isto foi dito a Saul, Saul enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles também profetizaram. Ele então foi também para Ramá, e chegou a um grande poço que está em Secu, e perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que eles estão em Naiote, Ramá. E ele foi para lá, a Naiote, Ramá. E o Espírito de Deus esteve também sobre ele, e ele seguiu adiante, e profetizou até chegar a Naiote, Ramá. E ele também se despiu das suas roupas, e profetizou diante de Samuel da mesma forma, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira. Por isso eles disseram: está Saul também entre os profetas? Capítulo 20. Entrevista de Davi com Jonatas.
E Davi fugiu de Naiote, Ramá, e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa grande ou pequena, mas isto ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não é assim. E Davi também jurou e disse: O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos. E ele disse: Que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito. Mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Então Jonatas disse a Davi: O que quer que deseja a tua alma, eu mesmo farei por ti. E Davi disse a Jonatas: Eis que amanhã é lua nova, e eu não devo falhar em me assentar com o rei na refeição. Mas deixa-me ir para que eu possa me esconder no campo até o anoitecer do terceiro dia. Se o teu pai sentir mesmo a minha falta, então diz: Davi muito seriamente me pediu para sair para que pudesse correr até Belém, sua cidade, pois lá há um sacrifício anual para toda a família. Se ele disser assim: Está bem, o teu servo terá paz, mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás de bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo, afinal, por que deverias tu me levar até o teu pai? E Jonatas disse: Longe esteja isto de ti, pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado por meu pai sobre ti, não te o diria eu? Então Davi disse a Jonatas: Quem me contará? Ou, e se o teu pai te responder rudemente? E Jonatas disse a Davi: Venha e saiamos ao campo. E ambos saíram ao campo. E Jonatas disse a Davi: Ó Senhor Deus de Israel, quando eu tiver sondado o meu pai a este respeito, amanhã, a qualquer hora ou no terceiro dia, e eis que se houver bem para com Davi, e eu não tu enviar e tu mostrar, que o Senhor assim o faça, e muito mais a Jonatas. Mas se aprouver ao meu pai fazer-te o mal, então eu te mostrarei, e te mandarei embora, para que possas ir em paz, e o Senhor esteja contigo, como tem estado com o meu pai. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo o sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles, da face da terra. Assim, Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava a sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a lua nova, e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. E quando tiveres permanecido por 3 dias, então descerás rapidamente, e virás ao lugar onde te escondias quando o negócio estava à mão, e permanecerás junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para o teu lado, como se atirasse a um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo: Vai e encontra as flechas. Se eu disser expressamente ao jovem: Eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as, depois vem, pois há paz para ti, e nenhuma ferida, como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem: Eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. E no tocante à questão que tu e eu falamos, que o Senhor esteja entre mim e ti para sempre. Assim, Davi se escondeu no campo, e quando a lua nova chegou, o rei se assentou para comer carne. E o rei se assentou sobre o seu assento, como nas outras vezes, sobre um assento junto à parede. E Jonatas se levantou, e Abner se assentou ao lado de Saul, e o lugar de Davi estava vago. Todavia, Saul nada falou naquele dia, pois pensou: algo lhe sobreveio, ele não está limpo, seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o 2º dia do mês, que o lugar de Davi estava vago, e Saul disse a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul:
Davi me pediu seriamente para ir a Belém, e ele disse: deixa-me ir, rogo-te, pois a nossa família tem um sacrifício na cidade, e o meu irmão, ele me ordenou a ir para lá. E agora, se tenho achado favor aos teus olhos, deixa-me partir, rogo-te, para ver os meus irmãos. Por isso não vem ele à mesa do rei? Então a ira de Saul acendeu-se contra Jonatas, e ele lhe disse: tu, filho da mulher rebelde pervertida, não sei eu que escolheste o filho de Jessé para a tua própria confusão e para a confusão da nudez da tua mãe? Pois enquanto viver o filho de Jessé sobre o chão, tu não serás estabelecido, nem o teu reino. Por isso agora, manda apanhá-lo para mim, pois ele certamente morrerá. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse: por que ele deve ser morto? O que fez ele? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim, Jonatas se levantou da mesa muito irado, e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que, pela manhã, Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi e com um jovem pequeno. E ele disse ao seu jovem: corre, encontra agora as flechas que atirei. E enquanto o jovem corria, ele atirou uma flecha para além dele. E quando o jovem havia chegado ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou ao jovem e disse: não está a flecha além de ti? E Jonatas gritou para o jovem: apressa-te, rápido, não te detenhas. E o jovem de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. Porém, o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. Então, Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse: vai, leva-os até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra, e curvou-se 3 vezes, e eles se beijaram e choraram juntos até Davi se exceder. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, porquanto nós dois juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente, para sempre. E ele se levantou e partiu, e Jonatas entrou na cidade.